A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Maria José Lisboa, com o tema Palavras e Atitudes, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para fazer algumas reflexões sobre o Evangelho de Jesus. Hoje o nosso tema será palavras e atitudes. Jesus considerou a importância da palavra aliada ao crer, quando ele disse: não afeiteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Esse trecho nós tiramos do livro Renovando Atitudes. Geralmente, as pessoas que ouvem mais e sabem realmente ouvir são aquelas pessoas mais sábias em suas colocações. Com poucas palavras, elas dizem muito, são mais assertivas e quando elas dizem algo, faz sempre o outro pensar, refletir e desperta as pessoas naquilo que realmente elas precisam ser despertadas. De repente, elas nem ainda tiveram a conscientização de algo e essas pessoas são capazes de conscientizá-las com algo que assim dá um insight nelas. Então, é muito interessante quando Jesus fala que não são pelas muitas palavras que nós seremos atendidos, ele quis dizer: o importante é os nossos sentimentos, são os nossos pensamentos, as nossas intenções que vão chegar até Deus e através Deus manda os mensageiros e nós seremos atendidos naquilo que pedimos. Não são inúmeras palavras que vão fazer a diferença. Por nossas palavras seremos justificados e por nossas palavras seremos condenados, pois diálogos são pensamentos que se sonorizam e que criam campos de energia que se condensam dentro e fora de nós. Esse trecho é do livro Renovando Atitudes. Então, pelas nossas palavras, nós seremos ou condenados ou seremos elevados, né? E é o que está dentro de nós e que será colocado para fora. Então, o tempo todo vem isso para nós. Nós sempre estamos ouvindo as pessoas dizerem: cuidado com o que se diz. Uma vez essa palavra ser articulada, não tem mais volta. Na verdade, isso é uma grande verdade, mas nós ainda caímos o tempo todo na cilada de falta de vigilância nossa e de estar falando coisas que depois, logo em seguida, arrependemos. Às vezes perdemos grandes amizades por invigilância nossa, por dizer coisas que não deveríamos ter dito, né? Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. Em toda parte a palavra é índice de nossa posição evolutiva, indispensável aprimorá-la. Desprezar as sagradas possibilidades do verbo, quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Deus criou a palavra, né? E nós disparamos nesse falatório todo. E quando, dependendo da nossa fala, a gente sabe exatamente a evolução, o grau de evolução que temos, posição evolutiva nossa. Quando a gente tem uma palavra amiga,
uma palavra que eleva, de otimismo, de esperança, de alegria, de bem-estar, a gente entende que aquela pessoa está bem, que ela está num momento feliz. Quando a gente está cheio de crítica, de controvérsia, de confusão, de coisas negativas, de reclamações e tudo mais, a gente entende que aquela pessoa está numa fase triste, infeliz. E é isso. Há momentos que a gente está passando uma fase boa, outros não tão boas. Mas quando a gente descobre os caminhos da gente melhorar cada vez mais, nós temos que, pelo menos a gente precisa estar mais nessa elevação, nesse bem-estar, nessa alegria de viver, nesse bom humor e tudo mais nisso do que no negativo. Porque quando a gente conscientiza, logo a gente descobre que a gente não está tão bem, a gente já busca os recursos que a gente tem, que são vários, para a gente mudar a nossa vibração espiritual, a nossa vibração, elevando essa energia nossa. Mateus, no capítulo 12, versículo 34, ele diz: a boca fala do que está cheio o coração, que foi Jesus que disse, né? A boca fala do que está cheio o coração. É isso. É o que está dentro de nós que a gente coloca para fora. No livro Cirurgia Moral tem uma mensagem com o título Vigia o que falas. A tua boca é um canal que obedece cegamente a tua mente. Se as tuas ideias forem negativas, rolarão como pensamentos malfeitores na tua fala, e esta corromperá aqueles que te ouvem. És responsável pelo que dizes aos ouvidos dos teus irmãos. Presta bem atenção à formação das tuas ideias e disciplina tuas emoções, para que não venhas a cair nas tentações do mal, que sempre espreita a coletividade. Se ainda não tens a consciência exata dos valores dos teus pensamentos e das reações deles sobre os outros, passa a observar de agora em diante, pois a melhor escola é a observação pessoal, sem crítica, que pode levar ao desespero. Deves zelar pelas tuas palavras, mas cuidar também do que ouves dos outros. Bem direta essa mensagem. Então, a nossa boca obedece cegamente a nossa mente. Então, se a gente estiver com um sentimento negativo, enxergando tudo cinza, né, de maneira torcida, nós, com certeza, além de falarmos coisas negativas que não vão levar nada de bom para ninguém, nós também teremos um ouvido para ouvir as coisas de maneira distorcidas também. Às vezes a pessoa nos diz uma coisa que não é nem tão ruim assim, mas como nós estamos filtrando de maneira negativa, nós colocamos aquilo como uma coisa péssima e distorcemos tudo, porque a maneira como a gente está olhando, enxergando as coisas, a que a gente ouve e que a gente fala. Então, precisamos realmente estar disciplinando as nossas emoções para que nos conscientizamos mais do que a gente está fazendo, como a gente está nos observando. É um trabalho mesmo constante de vigilância. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai. Ele pediu para vigiar primeiro, vigiai e orai. Porque a gente tem que estar vigiando o que a gente está pensando,
primeiro, nosso pensamento está muito estranho, muito confuso, muito complicado, muito negativo, já vamos começar a fazer o trabalho daí, antes de falar, antes de colocar para fora, antes de fazer observações negativas. E a gente, dessa forma, a gente não se arrepende de tantas bobagens que a gente sai falando, que sai denegrindo as pessoas e tudo mais, e sujando o ambiente que a gente vive com as nossas ideias, com a nossa energia, que não está legal dessa forma, né? Esse trabalho deve ser feito sempre conosco mesmos, não é com o outro, é conosco mesmo. Nós vamos ler uma mensagem aqui que nós achamos muito interessante. Fala com bom humor. A língua que obedece à mente educada nos princípios evangélicos é como um bisturi divino a operar todas as inconveniências morais da alma, aprumando as ideias para as ideias de Jesus e aperfeiçoando o coração ao mesmo ritmo das qualidades do Mestre. Exercita o bom humor, pois todos os que te cercam gostam disso. O homem alegre no bem vale muito mais do que uma multidão desgostosa e aborrecida. Gente, o bom humor é contagiante. Pode estar uma roda de pessoas falando de notícias ruins, desagradáveis, bem cabisbaixas e tudo. Se chegar uma pessoa bem-humorada, alegre, sorridente, falando coisas boas, às vezes até trazendo piadas boas e trazendo aquela alegria e tudo, muda todo o ambiente. Muda todo o ambiente para melhor. Porque nós, gente, fomos criados para o amor, para sermos felizes. E nós gostamos da felicidade, nós gostamos da alegria, nós gostamos do bom humor, nós gostamos das boas palavras, do elogio, nós gostamos desse bem que a gente sente, esse bem-estar. Então, quando a gente começa a entrar numa energia que não é tão boa, quando vem uma energia boa, a gente quer agarrar ela depressa. E aí, naturalmente, quando vem alguém que traz aquela palavra de otimismo, de esperança, de fé, de coisas boas, a gente muda completamente. Então, é muito melhor que tenha pessoas dessa forma, que vale muito mais poucas pessoas com esse otimismo do que uma multidão mal-humorada. Porque se chegar essa pessoa bem-humorada, no instante muda todo o clima, muda toda a energia do ambiente. Então, o bom humor a gente deve sempre querer cultivar, porque é muito bom uma pessoa bem-humorada, que leva as coisas na brincadeira, na leveza. Mesmo nos momentos de dificuldade, ela encontra maneiras de passar por elas de uma maneira mais leve, porque entende que tudo nessa vida é passageiro, que nós passamos por momentos difíceis, mas que logo vem momentos mais fáceis. E é assim a vida. A gente pode passar por momentos difíceis de uma maneira muito mais fácil, entendendo isso. No livro Vinho de Luz tem uma mensagem também que nós gostamos muito e vamos ler aqui. Palavras. Da mesma boca procede bênção e maldição. Tiago, capítulo 3, versículo 10. Então, gente, da mesma boca pode proceder bênção e pode proceder maldição. Qual que nós escolhemos? Então vem, nunca te arrependerás.
de haver ouvido sem frases pronunciando simplesmente uma ou outra pequenina observação, de evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja, de calar a explosão da cólera, de preferir o silêncio nos instantes de irritação, de renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias, de não opinar em problemas que não te dizem respeito, de fugir a reclamações de qualquer natureza, de explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança, de ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante, de prestar informações que ajudem os outros. Examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede bênção ou maldição para o caminho. Nossa, que leitura! Então, gente, nós nunca vamos arrepender de ter ouvido várias palavras e dizer uma ou outra. Porque às vezes a gente se perde no meio das palavras e diz muitas bobagens de tantos falatórios, de tantas falas. A gente nunca vai arrepender de deixar de comentar alguma coisa que vai levar o mal, qualquer que seja, para alguém. De calar no momento que a gente está em cólera, está com raiva, da gente fazer como Emmanuel falou para Chico Xavier, né? Enche a boca d'água, a água milagrosa lá. Então enche a boca d'água no momento que você está explodindo de raiva, que você pode dizer muitas coisas que você vai arrepender depois, ficando com a boca cheia d'água, você não tem como falar. É uma água mesmo milagrosa essa. Então, nós precisamos de aprender a fazer essas coisas. De preferir o silêncio nesses instantes de irritação, né? De fazer isso. Renunciar aos palpites levianos. Às vezes a gente realmente está alguém em atrito, nós não temos nada com isso, a gente entra naquele clima, diz coisas ali que não precisava nem de ter entrado naquilo e fica infeliz depois. Por quê? Porque poderia ter ficado calado, que ia lucrar muito mais. Às vezes naquele silêncio, quando a gente vê que alguém está alterado, a gente eleva o pensamento e pede um socorro a Jesus, faz uma prece e a gente fica bem, e às vezes todo o clima muda para melhor. Mas às vezes a gente, na nossa invigilância, entra nesses caminhos que é opinar para coisas que às vezes nem diz respeito a nós e acaba depois se arrependendo tarde demais. Outra coisa, fugir a reclamações. Gente, reclamação é uma coisa muito negativa que não traz benefício nenhum para a gente. A gente reclamar só traz energias desagradáveis para todos nós. Então, a gente deve querer realmente bênção no nosso falar e não maldição. Então, procurar levar otimismo, fé, esperança, ser útil para as pessoas, procurando ajudá-las, direcioná-las e pronunciar palavras que elevam, que ajudam as pessoas. Com isso, realmente a gente estará trazendo para nós e para as pessoas bênçãos de luz, harmonia, bem-estar, alegria. E tudo que a gente
faz, que a gente emana, que está dentro de nós e que volta para nós. Então a gente fica cercado dessas coisas boas. Esses são ensinamentos que Jesus trouxe o tempo todo para nós, com atitudes, e que nós, na medida que a gente vai cultivando, a gente vai conseguindo melhorar cada vez mais. E essa é a grande esperança nossa. E esse deve ser o que nós devemos cultivar. E a atitude que a gente deve estar a todo momento buscando para a nossa vida. Que Jesus continue sempre nos abençoando, nos ajudando. Que assim seja. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.